Colorado Sagrado. Gostei. Magrão, tu não sabe a saudade que a gente sente de jogador tipo Magrão dentro do campo. Eu não sei se o torcedor dá muita bola pra isso quando tá existindo isso. Óbvio que a gente gosta, entende? Que é um líder, é um cara que se impõe, é um cara que tá sempre próximo da arbitragem, sabe? Mas assim, cara, time não cai pra segunda divisão com um estilo de jogador que nem tu. Então, obrigado por ter dado alguns anos da tua vida. Foram 2? 1,5? 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? Da tua 2 vida anos, ao mas 2 Inter. anos intensos, né? 2 anos intensos Porra! de títulos, de grandes jogos e partidas Sul-Americana. memoráveis, né? Cara, a saudade é minha, né? De estar em campo. Hoje a gente vê os jogos e eu sinto muita falta disso mesmo. Eu era um jogador de muita entrega, de intensidade, de viver o jogo, de estar ali cobrando o juiz, de vivenciar cada minuto do jogo. E eu tenho muita saudade desse período de estar em campo, de vivenciar tudo isso. Sabe que eu entrevistei o Alex, né? O Alex passou por um processo de depressão, né? De se desligar do mundo, assim, sabe? De não entender mais o que valia a pena e não valia a pena. E ele nesse mesmo quadro aqui, nesse mesmo programa, ele desabafou. É uma entrevista bem tocante, assim. Chegou batente. A tristeza eu sei que bate, né, cara? Porra, acostumado com multidões, com carinho. Só que a carreira acaba, né, Magrão? O corpo chega uma hora que ele fala, cara, tu não consegue mais. Ou pelo menos no nível, né? Porque é isso, né? Como você jogava em alto nível, o corpo não consegue mais te dar o alto nível. E aí tu tem que parar. Como é que foi essa O que parada pra ti? Cara, eu achei que parei bem, tá, Ponte? Até assim, falando da situação do Alex também. Eu não sei se foi o meu caso que aconteceu comigo, mas eu também dei uma surtada, dei uma pirada. Óbvio que eu me reestabeleci logo, já me reencontrei numa nova profissão, sem saber se realmente era aquilo que eu queria. Simplesmente eu parei de jogar. Eu até comento assim que quando eu parei ninguém entendeu nada, porque eu tinha jogado no Novo Hamburgo bem, só que eu sabia o sacrifício que estava fazendo. E com todo respeito, eu queria jogar num nível que eu jogava antes. E eu não estava conseguindo mais. Não é que eu enganava, mas eu conseguia jogar bem, mas eu sentia que meu corpo, às vezes tinha jogada que eu reprogramava a jogada, que quando eu estava no meu auge, eu não precisava. Eu colocava na frente, ou o que eu pensava, eu fazia. Depois você vai ficando um pouco mais velho, você reprograma a jogada. Aquela jogada que você acha que normalmente faria, você faz outra. Isso te machuca, que você não faz o que você realmente está pensando em fazer. Até não sei se alguém te falou isso, mas é complicado para a gente quando está nessa faixa etária de reprogramar a jogada, de pensar diferente. E aí eu entendi que era minha hora de parar. Muita gente, não para, não para. E a família aqui, tipo, você vai parar mesmo, tá tudo certo. E eu tranquilo. Até que um certo dia desabei a chorar. Do nada, comecei a chorar compulsivamente. Eu só falei para minha esposa, deixa eu deitar no teu colo e começar a chorar. E comecei a chorar muito. E falei, agora não vou chorar mais. Mas com o passar dos anos eu também tive que... E aí eu não sei se foi o futebol ou se essa ausência, não só do futebol, mas a ausência do dia a dia, me fez procurar também o psiquiatra. Eu acabei tomando medicamento controlado para me ajustar, porque fiquei um cara meio que impaciente, fora do meu normal. E aí as coisas foram se encaixando de novo. Eu fui vendo, eu não tava, mesmo trabalhando com futebol, eu não queria ver mais jogos. Eu não jogo futebol. Há quanto tempo que eu não jogo? Jogo só nos jogos de pelada de fim de ano. Agora estou jogando bastante futebol. Mas aquela frase do Falcão, que você acaba morrendo quando você para. E não é só pela bola, é pelo ambiente. Porque, assim, desde que eu me conheço, gente, só tinha um sonho, ser jogador de futebol. Eu não tinha um plano B para minha vida. Meu sonho era jogar futebol. Então, assim, eu acordava, dormia, comia, só pensando em jogar futebol. Não imaginava que ia jogar no Inter, no Corinthians, no Palmeiras, seleção brasileira. Eu tinha o sonho de jogar futebol. Se fosse um time menor, eu sendo jogador de futebol, eu ia estar feliz. Aquilo era a minha realização como homem, como ser humano. E quando eu parei, eu perdi tudo isso. Então, assim, essa retomada, ela é complicada. Às vezes eu vejo os jogadores de hoje jogando naquela coisa de... mudou muito da minha geração para essa, em relação até do trato com a imprensa, com vocês, com todo mundo. A gente, eu acho que era muito mais acessível, entendeu? A gente era menos
popstar, menos estrela e mais acessível. A gente tinha um contato mais próximo com vocês, tinha um entendimento maior com o torcedor também, entendeu? A cobrança era maior. Eu joguei em Corinthians, cara, Palmeiras, o torcedor invadia ali para falar com a gente e não tinha como correr, entendeu? Hoje mudou muito as coisas. Então, assim, esse entendimento que a gente tinha de jogo, de torcedor, eu quando cheguei no Inter sabia quase toda a história do Inter. Eu lembro que quando eu vim para o Inter, eu estava no auge da minha carreira. Tinha proposta da Europa, eu tinha Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, e o Inter vinha de um campeonato mundial e uma retomada. O time estava mal, acabou mal na Libertadores, tinha ganho o Mundial, vinha. E a proposta era do Fernando Carvalho, do Giovanni Luiz, era essa retomada, chegar eu, Guinha Azul, para dar essa retomada. Então, assim, a gente já veio entendendo o que a gente tinha que fazer dentro do campo e dentro da parte da política do clube, dessa reestruturação, torcedor, porque se sai do Mundial, sai de uma Libertadores Mundial e não ganha mais nada, era complicado. Então, essa retomada passava muito por mim, pelo Guinha Azul, pela volta do Bolívar. Então, assim, só estendendo um pouco, esse entendimento que a gente tinha com o clube, eu acho que hoje falta um pouco dos jogadores de hoje, não só do Inter, mas dos outros clubes. Eu vejo ainda um pouco ali no nosso rival, no Grêmio, eu vejo um pouco dos caras terem um pouco mais de comprometimento, já estão mais tempo na casa, vem ganhando títulos e aí consegue participar dessa parte não só de campo, torcida, política, dentro do clube. Cara, eu não consigo enxergar hoje, são poucos os jogadores que conseguem enxergar hoje, dar uma resposta tão complexa como tu deu. E aí eu bato numa coisa que eu tô visitando com esse programa, que eu tinha certeza, e agora tenho certeza absoluta, que é a quantidade de jogador inteligente que o Inter teve naquela segunda metade daquela década. De 2005, óbvio que alguns chegaram um pouquinho antes, tipo assim, o Fernandão chegou em 2004, o Alex em 2003 para 2004, né? A quantidade de jogador inteligente que o Inter teve. Tem como ser campeão, tu vai entender a expressão, tá? Mas vamos lá, eu vou falar, só pra gente ter uma comparação. Tem como ser campeão com um jogador burro? É difícil. Eu te falo que tem muito jogador de qualidade, mas você precisa de algumas lideranças, algumas cabeças pensantes que às vezes dentro de campo não pode até não render tanto, mas ele é fundamental dentro do vestiário. Pô. Entendeu? Pô? Tem jogador que é importante dentro do vestiário. Se você conseguir aliar a parte de qualidade, e quando eu falo inteligência, não é inteligência só de saber falar, é inteligência de entendimento de jogo, de saber o que ele representa dentro do grupo, dentro de um clube. A gente pegou o Tite chegando, que para mim foi muito importante na minha carreira. A gente teve desentendimento no início, mas desentendimento por querer a mesma coisa de forma diferente, tanto que ele chegou e me tirou do time, mas depois ele conseguiu entender o que eu queria, que era o mesmo que ele, mas de uma forma diferente. Aquele grupo que eu trabalhei do Inter, ele tinha muitas lideranças. Uma reunião para discutir desde o bicho até programação de treino, de viagem, a gente tinha 7, 8 lideranças, entendeu? Se tinha algum problema, como pouca gente sabe, não, no véspera de Grenal tem um problema entre Índio e Álvaro, tá? Problema de campo, tá? De posicionamento. A gente ganha um jogo importante, não lembro qual foi, e o Álvaro, quando acabou o jogo, questionou o Índio. É até engraçado essa história, questionou o Índio que a gente estava marcando mal. O Índio falou assim, ó, a bola tem que entrar ali, se a bola não entrou, tá bom, estamos jogando bem. E aí começou a discussão deles, uma coisa pequena. E aí eu senti isso no rachão do sábado, naquele Grenal que a gente ganhou de 2-1, até eu fiz o gol de cabeça. De cabeça. E aí eu senti isso no sábado. E acabou o treino rachão, chamei os dois. Sentou nós dois. Falei, cara, a gente tem um jogo importante amanhã. Os caras não ganham da gente há muito tempo. Estão loucos pra ferrar com a gente. E se a gente brigar entre nós ou tiver algum entendimento, nós estamos ferrados, vamos pro jogo que jeito. Aí conversa vai com os dois se abraçaram, deram a mão, porque se gostavam, mas era querendo a mesma coisa de modo diferente, entendeu? Bom, e aí eu me recordo que na véspera do jogo, o Tite chamou os dois lá no quarto. Pô, tô sabendo que tá meio assim, vocês dois. Ah, não, a gente já falou com o Magrão já na hora do almoço e
na manhã e tá tudo certo. Aí o Tite me chama no quarto, falei, pô, o que esse homem quer? Veste de Grenal, vai me sacar do time. Não, sobe aqui no meu quarto. Eu falei, Bolívar, vai dar merda, não quero ir, vai me tirar do time. Cara. Pô, o treinador quando te chama no quarto, ou quando abraça, te dá aquele tapinha nas costas, e aí ele pega e me dá um livro e fala, conversei com o Índio e com o Álvaro, e aí ele escreve, ao amigo que se fez presente, me dá um livro, uma dedicatória e tal. Então, assim, era um pouco disso, de entender esses jogadores que tinham lá, o Alex não estava de concentrar. A gente, tipo, o Tite queria fechar a gente na sexta. O Alex, não, quero ficar com a família. Eu falei, então, se o Alex sair, todo mundo sai. Ou vai ficar todo mundo, ou não fica... Então, assim, tinha essa coisa, esse diálogo, entendeu? E o Tite foi entendendo isso. E esse time vem, essa forma de jogo, essa forma de liderança, vem lá atrás, com o Abel, que deu essa liberdade pro Fernandão, pro Klemer, pro Yarley. E a gente chegou ali já com um modelo meio que pronto, sabe? Então, assim, a nossa geração, que falam que 2008 foi o melhor time que o Inter teve, ela se deve muito a lá atrás. A Fernandão, a Yarley, a esse pessoal todo aí que fazia. A Perdigão, que era o cara do grupo, entendeu? Talvez não era tão presente no campo, mas fora de campo era grupo. Então, esses jogadores e esse tipo de mentalidade que fez o Inter vencedor. E assim, às vezes eu sinto um pouco falta disso, de um pouco mais de... não é que o Galhardo fazendo gol, não. Tá? O Galhardo vai dar entrevista e você vê o cara ponderado, sabendo o que está falando. Então, assim, é legal você ver no teu time, porque assim, hoje eu trabalho no futebol, mas eu não nego para ninguém o meu carinho pelo Inter. Meu filho, eu puxo ele, vamos ver o Grenal. Pai, se perder de novo, vou largar o Inter. Não, você não vai largar. É agora que a gente tem que estar junto. Então, assim, eu não escondo de ninguém o meu carinho e respeito pelo Internacional, até porque eu fiquei no Rio Grande do Sul. Então, quando eu vejo o Galhardo falando, quando eu vejo o Edenilson, os caras falando, pô, isso é legal. Você vê que está começando a ter um entendimento de entender, assim, a parte, o que é o Internacional, a história do Inter, entendeu? Que a gente não pode perder Grenal. Como a gente vai ganhar, eu não sei, pô. Se a gente vai sair quebrando a cabeça um do outro, a gente vai sair na porrada, se a gente vai pôr pra dentro. Esse era um assunto. Eu não sei. E aí, eu não sei se chegou a viver isso em algum dos grandes clubes, que é uma seca no clássico. Chegou a viver isso? Ou no Palmeiras ou no Corinthians? Porque assim, lá é um pouco diferente, porque você porque perde pro São Paulo, mas você ganha do Corinthians. Aí, sim. ou Corinthians perde o Palmeiras e ganha do Santos. Então, Tá. não fica só naqueles Claro. dois, entendeu? Não, Tá. não bate E na só. tua época foi o contrário, tu só ganhava. Só ganhando. Aqui no Não Inter, só perdi nenhum ganhava. Grenal. Tá. Só ganhei. Não perdeu nenhum Grenal, beleza. É tipo Kahneman e Jeromel hoje. Nunca perderam o Grenal juntos. O Maicon perdeu o primeiro quando ele chegou. A gente tá gravando isso aqui no finalzinho de outubro de 2020. Se acontecer algum outro Grenal, pode ser que essa estatística tenha mudado, né? Se tu chegasse, faz de conta que hoje é 2008, 7 tu chegou, né? 7. Isso. Se tu chegasse hoje no Beira-Rio, o que aquele magrão faria? Tendo essa estatística de... que tu chegaria e falaria, tá, e aí, vai, dá uma luz. Criaria um fato novo dentro do jogo. Antes de começar, a gente já tinha que se motivar antes do jogo. Minha esposa pode estar aqui, pode falar. Eu, semana de Grenal, esquece falar comigo. Ficava meio jogo assim, Grenal, jogo importante. Eu não tinha nem muita conversa, era muito foco, sabe? E quando chegava dentro da partida, aí é do teu feeling, sentir. Aquela parada do Michael, da moedinha com o D'Alessandro, ali foi malandragem. Ali ele já criou um fato novo antes do jogo. Então deixou o Dali já se crescer dentro do jogo. Entendeu? É numa bola parada, numa falta. Que assim, tem coisa no futebol que ela não vai mudar. A gente, quando acabar o jogo, a gente vai ser amigo, vai tomar cerveja junto, ia conversar, ia brincar junto. Mas ali dentro, é cada um defendendo o teu pão, defendendo o teu leite. Então, às vezes, tinha aquela foto clássica, eu com o Roger. Eu joguei com o Roger. Joguei com o Roger no Corinthians. Tenho amizade até hoje com o Roger. Só que aquele momento era um Grenal dentro do Olímpico. Se eu não me engano, era o meu primeiro Grenal. E aquela bola ali foi só porque o Roger não pôs a bola para fora e deu seguimento no jogo. Foi só isso. Só que para quem viu aquele movimento meu dentro do campo, até pro próprio jogador do Grêmio que estava ali dentro do campo, cara, assustou eles.
Isso mesmo, essa foto mesmo. E o Roger não entendia nada. Tanto que o Roger fala pro Nilmar, foram jantar depois do jogo, e fala pro Nilmar, pô, o Magrão é maluco. Que o Magrão, ele tá louco. Pô, eu já ia colocar a bola para fora. Só que você entende que, assim, naquele momento, o Olímpico lotado, ver um jogador adversário sozinho, já tem nossa torcida pequena lá em cima, porque a maior parte, 90% daquele jogo era de gremista. Aí você vê aqueles 10% tava ali, um cara pegar e afrontar o seu camisa 10, cria Uma simbologia, entendi. Entendeu? Então, assim, algumas coisas assim que num Grenal, que isso é importante. O cara não vai me dar cartão porque eu encarei o Roger. O cara não vai me dar cartão por um lance daquele, por uma dividida mais forte, início de jogo. Então, assim, você tem que jogar, óbvio. A gente jogou futebol, a gente jogou para ganhar. Mas tem que criar algum fato de intimidação, como foi aquela moedinha do Michael com o D'Alessandro. Ali já criou um tumulto ali dentro do Beira-Rio. Entendeu? Aí foi malandragem dele. Entendeu? Aí os caras criticam, pá, que o Michael é isso, aquilo. Pô, mas o cara tá na dele, meu. Ele tá defendendo o time dele, defendendo dele. Assim, mesmo estando do outro lado, assim, eu talvez faria a mesma coisa, porque é esse fato novo. Quem que é o melhor jogador na minha época? Ah, era o Tcheco. Cara, o Tcheco era o camisa 10 do Grêmio. Mas tem que chegar nele. Não pode deixar ele crescer, porque ele é o capitão do time. Se o teu capitão tiver fragilizado, a gente tinha uma chance maior de vitória. Então, assim, isso falando fora jogar futebol, óbvio. Fora a parte tática, técnica, você tá num dia legal, mas criar algum fato novo em clássico, em Grenal, ele é importante e historicamente os Grenais dizem isso. Quem tá comigo nesse projeto aqui é a KTO, né? Onde as pessoas vão lá e brincam, né? Apostam em tal e tal e tal. Essa pergunta eu faço para todo mundo. Que é o seguinte. Vamos rever a tua vida um pouquinho, Magrão. E vamos tentar entender qual era a probabilidade de tu ser líder e ídolo em mais de uma torcida do Brasil. Lá quando tu começou. A probabilidade é o quê? Se eu apostasse em ti R$100, eu tava rico depois. Era mínima a chance. Cara, eu acho que era pouca, era pequena. Porque assim, eu fui me formando ao longo da minha vida, entendeu? Eu não nasci com uma liderança. Não sei se eu nasci com uma liderança nata. Talvez sim, porque dentro da minha família eu era o único que pensei diferente, entendeu? Enquanto meus primos pensavam, com todo respeito, em pegar algo dos outros ali, eu não. Eu pegava minha chuteirinha, põe debaixo do braço e ia treinar. Enquanto meus amigos ficavam ali pegando as menininhas, tal, de tênis de novo, de uma forma ilícita, eu estava lá com a chuteira debaixo do braço indo treinar. Então eu tinha alguns objetivos. Eu via meu pai trabalhar pra caramba e não sair daquela mesma situação. Então, assim, os meus exemplos negativos dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu ciclo de amigos, que foram me formando como homem, de não querer dar uma vida melhor com minha família, tentar sair dali. E quando eu chego no São Caetano com 16 anos, eu tenho a chance de jogar. E eu vou pro time de reserva treinar, e ali... Só um segundo, pronto, peraí. Vai lá. Peraí. Você está vendo Colorado Sagrado. Pronto? A gente tá na intimidade da casa do Magrão. Ele tá falando no telefone, que é um telefone fixo. A gente acabou de descobrir que o Assim, Magrão ó. tem o fixo ainda. Não tem a porteira. Ah, é o porteiro? Desculpa, não é o telefone. É a portaria. Chegou alguma coisa. Tem coisa na portaria pra mim. É pandemia, né? Chega toda hora coisa, óbvio. Desculpa a porta. Relaxa, Só meu. tá aí meu filho aqui. Relaxa. Vai lá na portaria, pai. Pega lá o que tem lá, filha. Coloradinho aqui. Vai passar, meu. Vai passar uma fase. Fala pra ele que vai passar. Sempre passa, Já tá passando, já tá passando. Já tá passando. Não, tá, Magão, tu tava lembrando de São Caetano, aí tem a chance aos 16 anos de idade. De treinar um profissional, e aí eu vou treinar com um zagueiro de 34, que era o dono do time, capitão do time. E essa história é muito engraçada. Que eu começo a fazer uma correria, uma fumaça no treino e tal, e o zagueirão chega e fala assim pra mim assim, ô garoto, segura, jogou aonde? Falou pra mim. Aí eu olhei pra ele assim, o capitão do time. Falei, eu não joguei. Mas com 16 eu posso jogar. Você com 34 não vai jogar mais. Pô,
Imagina eu falar isso pro o zagueirão queria me matar. E aí, nisso, o cara que tava lá em cima, que era um dos diretores, falou, pô, que moleque, personalidade forte esse moleque. Eu vou, de onde é esse menino aí? Pô, esse menino aqui da favela. E aí me largaram pra jogar. E aí começaram pra jogar e eu comecei a jogar como se estivesse jogando lá no meu bairro, na favela. E aí, ali eu comecei a ver um pouco de assim, tipo, eu não posso voltar. Se eu tiver que sair na porrada com um, se eu tiver, eu não posso voltar mais para onde eu nasci. Eu tenho que tentar algo melhor. E eu chego no Palmeiras com essa mentalidade. Cara, pô, o Magrão sabe jogar. Por que ele dá tanta porrada? Por que ele briga tanto? Porque... Obrigado, filho. Deixa aí. Dá oi aqui. E aí, cara? Oi, Tudo bem? Beleza? Tudo beleza? beleza? Alô. E aí eu chego no Palmeiras e já voltando, assim... E os caras, pô, o Magrão dando porrada, arruma confusão, caramba. Eu tive que criar uma armadura para me defender e não voltar mais. Quando os caras começaram a me respeitar, eu comecei a jogar. E as coisas foram fluindo. E aí eu comecei a ver que eu conseguia exercer essa liderança pela minha origem, pela minha história, e aí só foi. E aí, tipo, com 20 anos, já titular de São Caetano, capitão de São Caetano, com 19, 20 anos. Até o Brinco Presidente aí queria me vender e me colocaram de capitão com essa idade. Mas aí eu comecei, mas errei muito, porque nessa minha de falar o que pensa e de querer bater de frente toda hora, eu acabei tendo bastante coisa contra, entendeu? Tá, me fala um erro, assim, pra eu entender. Um exemplo de Cara, erro. vários. Como esse, de às vezes questionar o treinador, de às vezes o treinador chegar para você e falar, você tem que virar o jogo para lá, mas por quê? Se o jogo é aqui. Se eu virar para outro lado do jogo, a bola vai para lá, quem vai jogar é eles. Eu quero a bola aqui para mim jogar. Entendeu? Pequenas coisas de dia a dia. De o treinador chegar e achar que você é a liderança no Palmeiras, que você é o capitão, que você é o dono do time, e que você vai derrubar ele, e te chamar às 8 horas da manhã, eu quero que você venha aqui. São bastidores que o pessoal não sabe. O treinador te ligar no sábado, sexta-noite, chega mais cedo, eu quero conversar contigo. Eu sei que você é muito amigo do Mário Sérgio, você quer pôr o Mário Sérgio no time. Eu falei, professor, eu não quero pôr o Mário Sérgio como treinador aqui, isso no Palmeiras. E, mas se tu não confia em mim que sou teu capitão, tá achando isso? Contra o Curitiba eu não vou. Fala pra diretoria que eu tô fora. Eu tô indo pra casa. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes, talvez mais velho, eu não faria esse tipo de coisa, entendeu? Mas era o meu jeito, era a forma como eu entendia. Eu tinha um bloqueio muito grande também com a sociedade, entendeu? De ter sido uma vida muito sofrida e eu não conseguia entender por que tinha essa diferença. Minha mulher até hoje brinca comigo. Pô, tu fala de playboy, só que teu filho é playboy. Teu filho estuda em colégio privado. E eu demorou muito para mim assimilar isso. E eu levei tudo isso para dentro do campo. Toda a minha história, toda a minha revolta, que eu achava que injustiça com a minha família, comigo, de ordem de despejo na minha casa, eu levei tudo isso para dentro de campo. E me fez bem em algum momento, mas me fez muito mal também. Não foi só coisas boas que me trouxem esse meu jeito. Desculpa estender mais aí, falar um pouco da minha vida, O mas... tempo que tu quiser. A pergunta era exatamente para saber disso, porque a gente consegue entender que é óbvio que além de ser uma formação muito lógica, na verdade, né? A tua personalidade era diferente dentro do campo. Tinha uma indignação, né? Tipo assim, tu se indignava. Tu não tava perdendo, tu tava puto. Entende? Qual é a reclamação nossa contigo, Magrão? Eu como torcedor na época da arquibancada. Tu errou um passe. Tu errou um chute. Isso não é reclamação, entendeu? Tipo assim, isso aí é uma coisa que vai acontecer, todo mundo erra. Real Madrid tá perdendo. Real Madrid não para de perder. Cheio de craque lá dentro. Isso acontece, é futebol. Agora, assim, o que o torcedor sente falta, e aí quando a gente olha para gerações vencedoras, é de personalidade. É o que eu mais recebo. Eu entrevistei na ordem Tinga, Alex Bolívar, Daniel Carvalho, Tyson e Arley, agora tu. Quem tá jogando ainda é o Tyson, né? Talvez volte agora, né? Tu chegou a pegar ele, né? No Beira-Rio, né? Sim, sim. Com o molequinho ele... surgindo. O molequinho surgindo, né?
Aí o Uma Tais, personalidade muito forte. e ele vem e fala assim, eu ia pra frente de um supermercado com meus amigos para ajudar a carregar sacolinhas, aí eu ganhava R$ 2, entrava no supermercado, pegava um saco de arroz, corria em casa, que era eu mais 10. Aí eu tava lá no São Caetano, o São Caetano não era aquele São Caetano que surge pro Brasil lá em 2000, né? 2001? 2000. Eu fiz 2000. parte daquele grupo, né? É, Eu sou daquela geração. exatamente. Então, tipo assim, tu ajudou a formar um grupo que foi vencedor. Aí tu fala assim, então os caras lá roubando tênis, estão pegando não sei o que, e eu lá, com a chuteirinha velha embaixo do braço. Tá sendo muito revelador isso, assim, e dá uma felicidade, Magrão, assim, sabe? Porque são vidas de vitória que a gente consegue tirar e fazer uma metáfora. Eu botei assim, porra, eu botava a minha raiva pra dentro do campo. Isso fazia eu ganhar uma dividida e fazia isso eu brigar com o treinador e me atrapalhar. Era a minha indignação. O futebol, para mim, ele foi uma forma de... Não sei se eu consigo me expressar bem. Uma forma de dar um tapa na sociedade. De dar um tapa nas faltas de oportunidade que eu tive na minha infância. Que meu pai teve. A gente, não tenho vergonha de falar isso, a gente passar fome. Meu pai chegar um dia em casa e falar assim, ó, a gente só tem dinheiro para refeição. A gente almoça ou janta. Isso pela manhã. Aí a gente começa a conversar, eu mais velho, com 2 irmãos pequenos. Meu pai fala assim, vamos segurar o dia inteiro sem almoçar, porque dormir com fome é foda, vamos jantar. E segurar para a gente poder jantar. Então, assim, o futebol foi a forma de eu, não digo me revoltar, mas eu me indignar com a sociedade, com a falta de oportunidade que me foi dada, entendeu? Porque você tem uma faculdade pública, mas você que estuda em colégio público não consegue entrar. Entendeu? Se não tiver dinheiro para fazer um cursinho, você não vai conseguir entrar, esquece. Entendeu? Ou se você entrar, você não tem como pagar os livros. Então, assim, o futebol foi eu devolver ou tentar melhorar culturalmente para poder sentar e conversar de igual para igual também com esse pessoal que tem um pouco mais de formação do que eu, entendeu? Assim, foi uma forma de me inserir na sociedade sendo um pouco contestador. Bom, Dentro de se campo, digo escolhe isso. com o teu pai, tua mãe e teus irmãos, se vai almoçar ou jantar, Bomboneira, Corinthians e Ah, Palmeiras, sim. Grenal, desculpa, Magrão, é barbadinha. É barbadinha. É, é que assim, são... Eu até falo assim que, tipo assim, eu era muito jovem, entendeu? Até muito criança para entender essa dificuldade toda. O que eu mais lembro, eu não lembro de eu passar fome, desse dia que a gente ficou sem comer 2, 3 dias. O que eu me lembro é do meu pai, entendeu? Então, assim, a lembrança que eu tenho não é da fome, é do meu pai, da minha mãe, dos entendimentos deles. Pô, imagina, meu pai chegava, não tinha como, ganhava o suficiente para eu mandado embora e não tem onde morar e tal. Então, assim, eu não lembro muito bem disso, entendeu? Eu me lembro que as coisas começaram quando eu fui jogar futebol, as coisas começaram a melhorar para eles também. E aí eu falei, opa, não posso voltar mais aqui. A chance de alguma coisa pra gente é aqui. E aí, como eu te falei, aí era a chance de eu poder entrar numa loja, comprar o que eu quero, entendeu? Não para ostentar, só jogador ostenta, não é, cara. Sabe que você nunca tem nada? É difícil um cara que sempre teve tudo julgar quem nunca teve nada e quer comprar um carro, quer comprar casa, quer fazer tudo. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo que é difícil a gente julgar um jogador de futebol, porque você não tem estrutura que ele. Porque de uma hora para outra, eu sou o pai do meu pai. Eu ganho muito mais que o meu pai e que a minha mãe. Meus irmãos pedem para mim o que tem que fazer. Já não falam mais com o teu pai, porque você é o cara que está ali em cima, Na no topo da pirâmide. família. Você que está lá em cima. Então todo mundo deve satisfação a ti. E você acaba sobrecarregado e você com 40 anos parece que tem 100. Porque você viveu uma vida intensa de tudo. Tipo, eu tô aqui, minha mãe em São Paulo, se der uma merda lá, liga, Márcio, aconteceu isso aqui, tem uma discussão aqui do teu irmão com o teu irmão, com o cunhado, e aí é você que tem que
aparar essas arestas. Então, por isso que eu te digo que o futebol, ele não só é a salvação pra gente, mas muita gente que vem em volta. Para muita gente que vem em volta. Então, assim, eu ter essa oportunidade, tá? E deixar passar. Como você falou, errar um passe, cara, não sou Pelé, eu vou errar. Mas deixar passar por falta de vontade, ou acabar um jogo, sabendo que eu descansado, sabendo que eu ia ter feito um pouco mais, isso eu não me permiti. Isso eu não me permitia nunca. Podia ser o pior em campo, mas eu ia chegar acabado e sabendo que eu fiz o meu melhor. Eu ficava sentado sem dormir depois do jogo, quando a gente perdia um jogo, tinha vergonha de ir na rua. Minha mulher falava assim: tá maluco? Por que? Vamos lá no shopping. Eu falei: não vou. Tenho vergonha, pô. Pô, tomar uma porrada dessa, fazer o que lá? Ficar eu dando bandinha em shopping? Quer ver um falar uma coisa, eu vou acabar discutindo, é pior. Eles estão, não é que estão no direito deles, mas você é uma pessoa pública e entender isso era difícil para mim. Então, assim, eu não podia me dar o luxo de, quando eu entrasse em campo, aí voltando àquela primeira pergunta tua, não me indignar com uma derrota, não dar tudo de mim. Porque o que eu passei, a minha história, seria muito hipocrisia minha chegar lá em campo e fazer corpo mole. Não que os jogadores fazem, eu acho que não faz, que não faz. Mas eu brigava todo jogo dentro de mim para que para que isso não, essa coisa de tá tudo certo, eu tenho que estar brigando comigo. O pior jogo para mim era jogo de gauchão contra os times menores. Buscar essa motivação, aí, motiva onde? Onde eu tava? Tô reclamando que tá quente, ou que tá frio, ou que tá... E aí era uma briga toda vez internamente. Eu acho que isso daí foi o grande segredo de eu ter sucesso nas equipes que eu passei. Qual foi a pessoa que mais te ensinou na vida futebolística? A pessoa mais importante? Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai foi um dos grandes jogadores da Varsa, do bairro onde eu nasci. Até hoje é muito respeitado. Ele fala que jogou mais que eu, mais todo mundo. Mas eu falo pra ele: deixa eu jogar nos dois grandes de São Paulo, jogar em Inter, jogar na seleção, aí tu fala comigo. Mas meu pai foi um grande incentivador, que me ensinava a proteger. Agora, taticamente, a minha virada na minha carreira se veio com o Vanderlei Luxemburgo. Foi o cara que eu mais aprendi. Eu tenho assim, eu fui muito feliz de trabalhar com alguns treinadores assim que em certos momentos importantes da minha carreira. O Luxemburgo, quando era aquele maloqueiro favelado, me coloca uma psicóloga para falar comigo e faz minha carreira decolar. Depois chego no Inter, voltando do Japão, pego o Abel. Não precisa nem falar, né? Um paizão, Abel. E aí pego o Tite, que mistura a parte técnica, a tática, com essa coisa de pai, de liderança. Às vezes eu até brincava, pô, às vezes chato pra caramba, reunião, palestra todo dia, o jogador não gosta muito disso, mas aprendi muito. E o outro cara para mim, que não é porque faleceu, mas aí era como o Abel, meu pai, meu amigo, que era o Mário Sérgio. Então, assim, eu fui muito feliz. Sem falar em Jair Serni, peguei 4, 5 treinadores na minha carreira que foram caras que não só me ensinaram dentro de campo, mas me orientaram muito fora de campo. O último Tite a gente teve problema pra caramba. Pouca gente sabe. Problema, a gente tirou do time 3 jogos e ele sabe, reunião, eu peguei e falei pra ele: tô chateado, tô puto contigo, que você me tirou do time, isso. E depois a gente foi se encaixando e aprendi a respeitar ele e ele também a me respeitar. Eu fui muito feliz nos treinadores que eu tive na minha carreira. Peguei alguns meia boca também, não vou falar, mas peguei também uns que enganavam muito, que a gente ia pro jogo, puta merda, não é possível que a gente ia fazer isso. Entendeu? Mas E aí tinha que ir lá trabalhar, tinha que ir lá. não tinha como não fazer? Não, tem que fazer o que o treinador tava pedindo, mas às vezes, tipo, tem muito treinador bom, pô, mas tem muito treinador que engana, que fala bem. Mas dentro ali, eu brinco sempre com os caras, com os meninos. Jogador conhece jogador. Jogador sabe quem é bom e quem não é. É igual vocês da empresa, vocês sabem quem é bom e quem não é. Quem engana e quem... Às vezes o cara conta uma história e fala assim, é todo mundo, pá, esse cara é fera. Aí tu olha pro outro assim, um cara que jogou bola, tipo, pô, é fraco pra caramba, esse cara é... Essa história... Então, assim, esse feeling de vestiário, igual vocês da empresa, vocês têm o feeling de quem, sabe, tem aquela sensibilidade dos caras que tá falando com
consistência, tem argumento para o que tá falando. No futebol também. Então eu peguei uns caras também. Mas a gente aprende com eles também, né? Aprende. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui, tá? Sul-Americana. Aquele torneio que o Inter tá mal no Brasileirão. Aí, opa, só um pouquinho. Tem uma competição aqui. Interessante, tem uns times grandes. Da Argentina, naquela época, os grandes se misturavam. Agora não, né? Agora quem tá numa... Só se cair fora da Libertadores para ir pra Sul-Americana, naquela época era diferente. A Sul-Americana no segundo semestre e a Libertadores primeiro. Exatamente. Capítulos, tá? Capítulos. É engraçado que eu vim do Yarley, que foi ídolo lá na Bombonera. Bombonera te assustou? Tu Não, jogou pelo Palmeiras lá também, né? fui melhor em campo. Tenho dois Bomboneiras, dois melhores em campo. As duas Bomboneiras e as duas foram bem. As duas melhores em campo. Eu lembro que o jornal, acho que é o Clarim, nota 9 pelo Palmeiras. A gente empatou 2-2, mas nosso time também era uma máquina. Tinha Alex, Felipe. E aí vocês perdem assim, depois no Morumbi, né? A gente empata no Parque Antártica. Eu falo Parque São Jorge. A gente empata no Parque Antártica e perde nos pênaltis. Ah, é verdade, cara. Perdemos nos pênaltis. E se a gente ganha, a gente vai direto pro Mundial, porque o outro time, acho que era o Cruz Azul, não podia. Isso aí. Era com o CONCACAF, ele não podia entrar pro Mundial. Isso, ia direto pro Mundial. Então, e aconteceu isso com o Inter em 2010. Então, quando o Inter passa do São Paulo, ele vai direto pro Mundial. Isso aí. A Bombonera, acho que é os melhores estádios que tem para jogar. Eu sempre gosto de jogar estádio onde tá próximo do torcedor. Aquele estádio, Morumbi, Maracanã, muito distante, não me fazia bem. Essa proximidade era o combustível que eu precisava para entrar em campo. E na Bombonera, aquele time nosso, ele era muito, como eu vou te falar, muito concentrado, muito focado no que queria. Pô, a gente tinha aqui, Bolívia, que era capitão, Álvaro, capitão, Zaragoza, Índio, maluco, mas tinha liderança, ídolo, Marcão, capitão Atlético Paranaense, Edinho, que era o capitão, Guinhazu, capitão no Paraguai, eu, capitão no Palmeiras e no Corinthians, Alex já tinha pegado, D'Alessandro, capitão, só o Nilmar que já preferiu. Então a gente tinha, e o Lauro talvez, a gente tinha, dos 11 que estavam em campo, sem falar que tinha Andrezinho, Tyson, Sandro no banco, Daniel Carvalho, Alexandro. Então assim, a gente tinha ali, em campo, 10 capitães, no mínimo. No mínimo 10. Então, em cada setor do campo tinha algumas lideranças. A história legal que eu sempre comento, se eu puder falar do vestiário, que a gente está no vestiário, acho que o Fernando Carvalho também estava, não sei. A gente entrou no vestiário todo mundo quieto. Cada um com seu fone de ouvido. Eu sempre não falava muito. Vestiário da Bombonera. Na Bombonera. A gente chega, a gente passa aquele tumulto no meio da torcida e tal. E aí a gente chega no vestiário, todo mundo quieto. Quieto, ninguém abria a boca, todo mundo calado, um com fone de ouvido. Eu nunca fui de ficar pondo som alto, sabe? Aquela coisa de... Pra mim, eu nunca respeito, mas eu nunca fui ficar sambando e cantando antes do jogo. Pô, pra mim, esquece. Pra mim era pôr meu fone de ouvido, ouvir meus Racionais, lembrar de São João Clímaco, de Heliópolis, e, sabe? Aquela coisa de vida louca e vamos pro pau. Não ficava ouvindo samba alto e desconcentrando. Então, cada um tinha um jeito. E o Vitório entra no vestiário. Pô, todo mundo quieto, tá com medo do Boca? Potter, todo mundo olhou assim pra ele, uns 7, 8 olhou pra cara dele assim, mas deu uma encarada nele. Tipo, medo? Mas ninguém falou, todo mundo quieto. Aí o Tite pediu. Pô, ele quis tipo, motivar a gente. Pô, vocês estão com medo? Vamos animar esse vestiário. E o Tite pega e fala assim, cara, meu time não tá com medo. Meu time tá concentrado. Hoje nós não perde. Entendeu? Assim, o conhecimento de vestiário que tinha o Tite também, de ver como tava o grupo dele. E aí no jogo foi aquilo, cara. A gente praticamente engoliu os caras. A gente não deu espaço para eles jogarem, entendeu? Foi um jogo difícil, mas a gente engoliu eles. E o mais misto da Bombonera nem é os times do Boca, é sim a torcida. Entendeu? O que se fala antes, o cara chega lá todo meio que cagado já, pelo que se fala de lá. Cara, mas o quê? Vai invadir o campo, vai sair na porrada contigo, polícia, todo mundo lá. Até difícil é bater pênalti lá na favela, lá o morro todo em cima, você perder, como você vai sair de lá?
Agora lá, pô, cheio de polícia, TV. O máximo pode sair uma porrada com um com o outro ali, depois desce o vestiário e vambora. Pega escolta policial, vai pelo camburão, mas ninguém vai te fazer mais nada que isso. Então, é mais uma mística bomboneira do que esse temor todo. Tu, na resposta bomboneira, já deu bastante luz sobre esse time, né? Que, claro, o time da Libertadores de 2006 era muito bom. Aí ele sofre um baque grande depois da Libertadores, saem do time Tinga, Sobis, Bolívar e Jorge Wagner. Olha a qualidade que perde o time. Tinga, Sobis, Bolívar e Jorge Wagner. E o time vai lá e ganha do Barcelona. Já passei aqui por vários, já que me contaram bastidores. Alex, o Yarley, que foi dono daquele jogo, né? E tu sabe que ia pintar nessa, né? Tu tava parando nessa aí, né? Não, porque quando eu volto do Japão, não é pra ir voltar pro Corinthians. É pra ir voltar pro Inter. Fernando Carvalho, não era Vargas que vinha. Quem vinha era eu pro lugar do Tinga. Eles já tinham o jogador pro lugar do Tinga. E a gente não conseguiu se acertar com o clube japonês o meu empréstimo para vir pro Inter, e eu fui pro Corinthians. E aí eu venho contra o Inter antes de ir pro Mundial. Empatamos 1-1 no Beira-Rio, joguei pra caramba e acabou o jogo já. O João Luiz me chamou já. Falou, cara, o teu contrato acaba. Eu falei, acaba em maio, tem que voltar pro Japão, mas nada impede. Assim, a minha história com o Inter já é lá de trás. Já tá São Paulo de 98, foi no Carvalho que ia me trazer. Quando o Inter foi campeão Isso, contra a da Ponte Taça Preta. São Paulo. Lembro. Eu joguei com a semifinal pelo Santo André e já tinha ali já. Então, assim, não foi por acaso a minha chegada ao Inter. Então, eu joguei desde 98, depois teve 2006. E aí culminou da minha vinda em 2007, graças a Deus. E aí que eu tava falando, Magrão, é que, cara, esse time da Sul-Americana, ele tá muito pau a pau com o da Libertadores de 2006. Muito. Porque ele tem uma outra característica, que é essa aí, dos capitães. É um time de capitães. Se tivesse um título para esse time, né? Tá, qual o time? Aquele dos capitães. Esse monte de capitão não se choca? Esse monte de liderança não... Se choca, óbvio. Só que tem os capitães dos capitães, entendeu? Tem os capitães dos capitães. Que aí na última palavra é com eles. Tem um monte de capitão, mas tem a liderança exercida em campo e fora dela. Todo time tem o capitão e tem o capitão dos capitães. Tinha os capitães, mas tinha Fernandão, Yarley e Klemer. Entendeu? Então, não vou falar os nomes aqui, mas nossa época também tinha quem, na hora do vestiário, quem dava as últimas, a última paletada ali. Tem um monte de coronel, mas tem pouquinho general. Tem um ou dois generais só. É isso. Talvez um Tem aqueles. marechal. Talvez um marechal. Alguma coisa desse tipo assim. É que tem os caras que acaba até pela história, pela postura, acaba exercendo um pouquinho mais de respeito, exerce um pouquinho mais de liderança. Pela história do futebol, pela postura fora de campo, pela postura dentro. Tem liderança técnica e tem liderança do cara que é nato. A técnica. O Alessandro é o líder técnico, para mim. Que depois aliou a liderança técnica à parte de muito tempo de clube, respeito do que ele foi adquirindo ao longo do tempo, amor à camisa, tal. Mas ele naquele momento, para nós, ele é apenas uma liderança técnica, que era o cara que põe a bola debaixo do braço e decidia. O Alex, uma liderança técnica. O Nilmar, uma liderança técnica. Aí falar Bolívar, Magrão, Guinha Azul, os caras que tinha a parte técnica, mas era mais os caras que na hora de sair esse tumulto lá, quem ia pôr a cara lá era eles. Entendeu? Os caras dessem um pau da Alessandro, era quem a gente chegava lá primeiro. O Edinho jogou no Grêmio depois, tá? Tu jogaria no Grêmio? Eu não jogaria porque eu já fiz uma... Nunca digo que cometi um erro. Porque para mim não foi eu porque eu era corintiano, tá? Que foi sair do Palmeiras pro Corinthians. E eu manchei muito da minha história no Palmeiras indo pro Corinthians. Hoje, não sei se eu faria. Jogar no Corinthians para mim era um sonho do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Eu saí do hospital com a roupa do Corinthians. Então, assim, uma família de boleirões, de jogador de futebol, que todo mundo quer jogar futebol, ninguém foi. Sai um, e esse um joga no Corinthians. Então, assim, eu realizei o sonho mais da minha família do que meu. Só que em realizar esse sonho da minha família, eu deixei muito a desejar a torcida do Palmeiras. Eu fui falho com eles.
Então, por isso, se acontecesse, eu não viria. Tanto que o Pelaipe, quando o diretor do Grêmio, em 2010 ou 11, já tinha ido embora do Inter, teve uma sondagem, teve uma primeira conversa e eu fui muito educado com ele. Falei, cara, tenho um respeito muito grande pelo Grêmio, pela instituição, não tem essa coisa de Grêmio lá é uma merda, sabe? Eu não tenho essa coisa, mas infelizmente eu não a gente não continua a conversa porque eu não Sim. voltaria. Justamente por ter vivido já isso no Palmeiras, já tinha essa relação. Eu falei, cara, tudo eu construí no Inter. Se eu vou pro Grêmio agora, eu sou profissional, como eu falei que eu era na época do Palmeiras. Eu não fui pro Corinthians por ser profissional. Eu fui porque eu não era profissional. Justamente por isso, para realizar um sonho Claro. da minha família. A minha ida pro Corinthians. Foi, o Magrão foi profissional, foi lá ganhar o dinheiro. Não, eu fui porque minha família queria muito isso. Meu avô, quando faleceu, tinha o sonho de viver jogando no Corinthians. Então, para mim, jogar no Corinthians foi realização de um sonho. Então, no Grêmio, eu não viria mais. Não tinha como essa. Não tenho nada contra o Grêmio, eu volto a falar. Ficou claro, ficou Me claro. pega na rede social com os caras aí, às vezes, que querem fazer umas gracinhas, aí eu acabo falando no Mas Instagram, acabo dando umas verdade. porradas nos caras. Mas sempre com respeito. Nada de mais variedade sadia. Tu chegou a conversar com o Edinho sobre a ida dele pra lá? Porque o que o Edinho faz, a torcida pega no pé dele hoje, porque ele dá uma declaração dizendo que o grupo do Grêmio era melhor que o do Inter na época tal, não lembro exatamente qual. E aí a torcida do Inter pega no pé do Edinho. Não foi nem porque ele foi pra lá, porque isso aconteceu com o Juliano, por exemplo. Pô, que foi um cara muito importante na Libertadores de 2010. Deixa eu conversar algum dia com o Edinho sobre isso. Aliás, tu tem Eu relação com encontrei. esses caras? Tenho. A gente tem um grupo, a gente se fala sempre. Eu encontrei o Edinho no Rio agora, no shopping, conversamos um pouco. Mas eu entendo um pouco o Edinho, tá, meu? Assim, os caras podem até não gostar do que eu vou falar, mas eu entendo um pouco. Eu também, quando eu cheguei no Corinthians, me meti ali, sou corintiano, maloqueiro, capa da Placar na época, todos os programas, Magrão, corintiano, maloqueiro. Cara, é diferente a minha situação justamente porque eu era corintiano mesmo. Tipo, minha família, não eu, mas a família, vamos fazer. O Magrão profissional, mas a família, toda a geração dele, a família dele é corintiana. Cara, eu acho que ele era muito cobrado lá dentro. Eu não vivi isso, eu nem falei com ele sobre isso. Ele devia ser muito cobrado lá dentro. Para dar alguma declaração, para. Acho que todo jogo que ele entrava, mais ou menos, pô, tu é colorado. O Tinga não teve esse problema porque o Tinga era colorado. Então ele sai do Grêmio e vai pro Inter, só que ele era colorado. O Magrão chegou no Corinthians, virou ídolo assim, no Corinthians. Ídolo, foi respeitado já de cara. Sem dizer, não, o Tinga era respeitado. Porque a história dele eu já sabia que ele era corintiano. Foi o Tinga. O Edinho não tinha história nenhuma com o Grêmio. Então ele criou o fato de aquele time é melhor. Falou um monte de groselha? Falou, óbvio. Mas aí ele foi grandão. E aí eu acho que ele jogou o resto do tempo dele no Grêmio tranquilo, sem pressão nenhuma. Foi um preço caro que ele deve, com certeza ele pagou, deve se arrepender até hoje, mas deu tranquilidade para ele trabalhar. Eu vejo dessa forma. Cara, não adianta. A gente tem que falar com um profissional da área. Magrão, tem coisa que a gente. O que o torcedor sabe de um vestiário? De 0 a 100? Nada, 1%? nada, nada. Eu te falo a sinceridade, nada. Até porque o vestiário é uma coisa que, que as coisas que saem do vestiário, o jogador não joga mais. O grupo, se tiver algo no vestiário e isso vazar, seja para a imprensa, e esse cara que vazou, o futebol, ele muitas vezes parece que não é ético, mas ele tem algumas regras entre os jogadores. O vestiário, ele te dá alguns limites, algumas regras, que só quem é lá de dentro sabe como funciona. Por exemplo, vazar alguma informação, alguma discussão de vestiário, e saber que aquele jogador foi que vazou para A ou B, acabou, isso daí tá fora. Esse tá fora do vestiário. As primeiras regras de transferência tá fora do time, porque o próprio vestiário engole ele. Então, assim, essa coisa do vestiário, o que acontece no vestiário fica no vestiário. Então, assim, o treinador podia vir me arrebentar e falar o que ele quisesse no vestiário para mim. Pá, que você é isso, aquilo, que você não marcou, que você errou aquele chute, que você. Pô, o que quisesse, você errou na marcação, a culpa foi tua. Mas se ele fosse lá me expor, lá, para vocês, aí acabou. Aí acabou. Não acabou só comigo, mas acabou com o resto do grupo.
Então, tem algumas coisas do vestiário que ficam ali. Ou seja, entrevistas que tu deu e os teus treinadores deram, a maior parte era mentira. Era só blá blá blá. É porque assim, se a gente for muito sincero também, se o jogador falar, os caras falam, pô, mas jogador, hoje eu não jogo mais. Então eu posso falar abertamente contigo. Vou dar uma entrevista, vou falar, o professor falou, os caras, pô, jogada é tudo igual, tudo burro, fala a mesma coisa toda hora, tá? Mas a gente falar a verdade, falar o que quer falar, fudeu, pô. Fudeu. Entendeu? Ou você sai do time, ou torcedor do time. Se você falar o que você quer falar, então, assim, muitas vezes, cara, vamos fazer o jogo. Assim, internamente, se discute. Eu sempre fui um cara que internamente discutia as coisas. Mas fora, nunca fui um cara de expor o que estava acontecendo dentro do vestiário. Mas internamente, sim. Internamente, eu acho que quem acha que está sendo prejudicado, ou acha que tem algo para fazer para melhorar para melhorar o jogo, melhorar o grupo, isso é válido. Mas fora, só vai trazer tumulto, só vai trazer problema. E eu acho que assim, muito do que se passa no Inter hoje, talvez por não ter um cara tipo para blindar isso, entendeu? Num Grenal, que o Renato vai lá e fala o que ele quer e a gente não tem do outro lado para devolver. Então assim, também aí voltando, passa nisso também, de ter esse equilíbrio nas entrevistas, entendeu? Que não tem que ser o jogador, tem que se expor. Não sei se você consegue. Claro, óbvio, óbvio. Ou seja, Entendeu? tu falou a sequência de jogadores do Inter aí, tá? O Bolívar tava no Guarani de Venâncio Aires. O Índio foi do Juventude. O Edinho não é da categoria de base do Inter. O Marcão também não. Tu também não. O D'Alessandro também não. Aí as qualidades, as lideranças de qualidade, Alessandro, Alex e o Nilmar, o único da base. O Que Guinha tem Azul também não indicação era demais, né? um da base. Ou seja, se tu não tem esse tipo de liderança, tu vai pro mercado buscar, né? Mas, Aí tu vai ter que buscar no mas, mercado. mas, a gente, mas tinha na base muita coisa boa, que depois Não, não, veio a não, eu não jogar. tô comparando, não nesse sentido, Magrão, que eu digo assim, tu tem que olhar pro teu grupo e tu vê que tu não tem esse comportamento no teu grupo, ele tem que virar prioridade na próxima janela. Sim. Né? Óbvio que o Magrão tinha qualidade técnica, tinha raça e era líder. Somou tudo, tá? Legal. Tipo assim, é um combo perfeito. Mas, por exemplo, assim, o Grêmio quando vai pegar o Maicon no São Paulo, encostado no São Paulo, é a contratação perfeita, né? É o cara que joga bola, que brigou com o treinador, sei lá, tá desgostoso lá, acontece. Aí tu pega o cara, vem entrar, não, vem pra cá. Vem pra cá. Tu tava falando que o cara vai, tenta te buscar desde 98. Te busca 9 anos depois. Eu digo assim no contrato, foto, Magrão, camisa do Inter lá. Né? Tipo assim, foram 9 anos de namoro, tua vida acontecendo, aquelas coisas todas, né? Então a gente começa a entender que o futebol também tem essa coisa de olhar para um grupo e falar, cara, tá faltando liderança aqui, tá faltando inteligência, tá faltando alguma coisa. Né? Magrão, eu ficaria 2 horas contigo, cara. Eu também, pô. Saudade de ti. 2 horas, Saudade de duas bater. horas, cara, e nesse recuo meio involuntário, assim, porque, porra, quem deu o nome pro quadro foi o Tinga. Eu gravei com ele sem ter nome. E aí ele tem uma marca lá, né? E falou assim, cara, coloca Colorado Sagrado. Eu assim, porra, é isso aí, cara. E acho que tu é um dos caras, Magrão. A gente sabia disso na época, assim, né? Pela tua entrega. E é impressionante que essa cavocada num passado de uma década atrás, no máximo, não é tanto assim. 13 anos no teu caso, né? 13, 12, 14 anos. A gente começa a entender por que as coisas acontecem. É legal ir pro passado para mostrar pro presente e daqui a pouco para outras gerações por que aquele time ganhava. Por que aquele jogador dava certo. Ah, era fome? Olha, era fome. Era fome. O Magrão deu Mas certo a porque tinha gente. fome, tinha um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Pô, assim, a gente. Se a gente for pegar a história do Inter vencedor, os grandes times do Inter vencedor, eles se parecem muito. Desde um zagueiro que nem o Figueiredo, depois um zagueiro que nem o Índio. Tá? Um primeiro volante, marcador. Um segundo volante sai para o jogo. Um atacante de área. Então, assim, e até em liderança também, não é difícil você. Eu até fiz um estudo, eu estava conversando com, na época, o Jorge Andrade, era da base do Inter.
Eu fiz um estudo, um levantamento dos jogadores, de como o perfil de jogador que o Inter. E se você fazer um estudo dos times vencedores do Inter, as gerações lá do Falcão, depois vem a geração da gente, se parecem muito em termos de personalidade, perfil de dentro de campo. Então, assim, eu vejo assim que o Inter não é para quem gosta do Inter, para quem vive Inter, não é fácil de montar, não é difícil de buscar outra geração vencedora. Não digo que é fácil, mas também não é difícil. Você já tem mais ou menos um DNA pronto. Às vezes o Inter contrata um jogador que fala assim, cara, não vai dar certo. Não é porque ele não tem qualidade. Luan no Grêmio, do Grêmio no Corinthians, 1000% não ia dar certo. Não é o perfil, é craque, mas não é o perfil do Corinthians. Tu consegue? E se a gente for ver, eu converso muito com o time sobre isso, a gente troca muita ideia, e a gente estava falando esses dias sobre isso. Já tem um DNA pronto do Inter para a gente buscar para o Inter ser vencedor. Como que é o zagueiro do Inter? É um pegador e um técnico? Tá. Vai pôr dois zagueiros técnicos? Não vai dar certo. Minha opinião. Se não pôr um moledão do lado ali, não vai. Tem que ter um que sabe jogar e o outro. Isso é a história do Inter. Isso vem ao longo do tempo. O que o torcedor do Inter gosta. Como que é os jogadores, como que é o lateral do Inter tem que ser. Tem que atacar mais, se defender menos. Então, não é fácil, mas também não é difícil. Então, assim, se você fazer um estudo que falou das equipes vencedoras do Inter, elas se parecem muito. Sai o Tinga, vem eu. Perfil parecido de chegar mais na frente. Sai o Jorge Wagner, a gente tem o Alex ali. O Alex fez um pouco da função de lateral. Pô, então, assim, o Sobis é o que estava de fora da área pra caramba. Não era? Entrou o Alex pra chutar de fora da área. Aquela fonte do Sobis, quem fez foi o Alex, segundo atacante na Sul-Americana. Que vinha, tinha um arremate fora da área quando o jogo estava meio apertado. A gente tem um pouco já de um DNA pronto, montado. É só a gente não inventar muito. E é isso que eu torço pro Inter, assim, para quem tá lá em cima, lá, para tentar manter esse nosso segmento, porque sem saudosismo nenhum, eu sou muito, como eu vou te falar, sou muito ainda, tenho muita saudade ainda do nosso passado. E depois que eu vim no Inter, estudando um pouco mais o Inter, entendendo mais o Inter lá atrás, daquele time de Falcão, tudo, fiquei com mais saudade ainda da bola. E eu sonho que meu filho, tá, que hoje é colorado, que ele continue sendo colorado e queira virar flamenguista, como eu falei para ele. Você vira corintiano ou colorado, nem gosta de Flamengo. E aí tive uma coisa do Flamengo com Gabigol, Everton Ribeiro. Então eu sonho o Inter assim de novo para meu filho consolidar. Ter essa alegria que eu tive quando eu estava em campo, mas depois também olhando um pouco a história, porque dentro de campo você não vê o que você fez. Quando você assiste depois, pô, puta, que maneiro que era aquilo, que coisa boa, que momento da minha vida. Que passou, não vai voltar mais, mas ficou a saudade. Lindo, Magrão, lindo. Para acabar, vê alguma coisa especial em Eduardo Cudê? Tem alguma coisa ali? Porque aparentemente o trabalho é muito bom, né? O trabalho tá tirando um leite de pedra, né? Não, o trabalho tá muito bom. Eu acho que Repito, esse tempo... o Magrão tá respondendo isso no final de outubro de 2020. O que acontece, na minha opinião, com o Cudê, e as coisas começaram a acontecer e melhorar agora, é justamente por isso. Ele vem de um outro país, sem um entendimento total do que é o internacional, do que é uma forma de jogar. Como o Jorge Jesus vem, um português vem no Flamengo, eu trabalhei com o Jorge. A empresa que eu trabalho levou ele para o Hilal, na Arábia Saudita. É um cara que vive 24 horas de futebol. Ele sabia tudo sobre o Brasil. Foi fácil dar certo. Ele sabia tudo sobre o Brasil. O Cudê, eu acho que ele está entendendo o que é o futebol brasileiro, o que é o Inter. Eu vou te falar, até eu tava falando o Tinga esse tempo aí. Se tivesse torcida naquela fase nossa ali, a pressão ia ser maior, ia ter mais dificuldade para trabalhar. Mas o trabalho dele é bom porque ele começou a entender o que é o Inter. O que ele não pode aceitar é perder Grenal. Não pode acabar o Grenal e dar uma declaração que jogamos bem. Não, jogamos bem não. Grenal tem que ganhar, tem que jogar bem. Entendeu? Isso é minha modesta opinião em relação ao... E ela é absurdamente importante. Ela é absurdamente importante. Magrão, foi um prazer, cara. De verdade. Obrigado pelo teu carinho, obrigado mesmo, pelo teu tempo, parar aí mais de 1 hora.
né? Ou uma hora, não sei, me perdi no tempo agora aqui. Pelo teu carinho, a gente aprende muito. É legal que isso aqui fica um documento, assim, sabe? Interessante que vícios de futebol do Inter possam ver daqui para frente e jogadores, a base ver esse vídeo, né? Tá sendo umas Que aulas assim que legal. eu tô ganhando porque tem coisas absurdamente interessantes sendo ditas aqui. E obviamente eu tinha certeza que contigo não seria diferente. Então obrigado pelo teu tempo, de verdade. Obrigado, pô. Te agradeço muito aí o convite. Sabe que, independente do Inter, a gente é amigo. Tenho um carinho muito grande por ti. E se precisar de mim, tô sempre à disposição tua aí. Sabe disso. Obrigado, valeu. Colorado Sagrado, gostei.